Bem, que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar seguimento à nossa videoaula. Em momento anterior, tratamos acerca dos princípios da prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável. Falamos do princípio do usuário pagador, poluidor pagador e do protetor recebedor. Todos esses nós ventilamos, estudamos em momento anterior. Agora, em especial, pessoal, vamos tratar do princípio do limite ou do controle, da solidariedade intergeracional, o princípio democrático, enfim, o princípio da informação e outros mais princípios atinentes à nossa disciplina. Bem, vamos aqui colocar o nosso quadro. Toda essa parte nós já enfrentamos no bloco anterior. E aqui nós vamos ventilar usuário pagador também, protetor recebedor. Vamos começar com o princípio do limite, conforme a sequência aqui. Show de bola. Turma, tratar pontualmente do princípio do limite, né, ou do controle, chama-nos a atenção ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso número 5 da Constituição. Vamos lá, rapidamente. Constituição da República de 88. Vamos aqui adentrar, artigo 225. E aqui, parágrafo 1º, no seu inciso número 5. Então vamos na sequência, vamos ler o caput do 225 da Constituição, o parágrafo 1º e em seguida o próprio inciso, que no caso é o inciso 5. Vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O parágrafo 1º diz que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, aí vamos lá, inciso 5, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Vamos lá, pessoal, então o que isso significa na prática? Vamos lá. O que isso reverbera? Vamos lá, roteiro de aula. Temos aqui nosso quadro, princípios do direito ambiental, continuação. Opa, beleza. Vou aumentar um pouco aqui, turma. Vamos aqui para o quadro e vamos tratar aqui do princípio do limite ou do controle. Turma, primeiro ponto de crivo de análise, nós apontamos aqui o seu fundamento constitucional, certo? Seu fundamento constitucional. E vamos aqui aos seus predicados. Primeiramente, pessoal, as relações jurídicas em que o indivíduo estabelece são de ordem relação jurídica de direito privado, relação jurídica de direito público e relação jurídica de direito difuso. E aí também é chamado de relação jurídica meta-individual, transindividual, coletivo lato sensu. Quando falamos de relação jurídica de direito público, nós estamos falando do regime jurídico administrativo. Relação de direito privado, nós estamos falando das relações jurídicas entre particulares. E aí tem autores que, inclusive, complementam chamar de relações jurídicas. Olha só.
horizontalizadas. Nesse caso aqui, em especial, relações jurídicas verticalizadas. Turma, nós vimos em direito administrativo que quando falamos de regime jurídico administrativo, são todos os princípios, né, que instituem e informam o direito administrativo, informam a matéria do direito público, portanto. A relação entre o indivíduo e o Estado, no que tange especificamente o Estado executando a função administrativa. Nesse contexto pontual, nós temos, de forma correlata, que dentro desse predicado de princípios, nós temos 12 que se destacam, inclusive muitos juristas já qualificam o regime jurídico administrativo com base em 2 princípios, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Nesse contexto e evasão de informações, nós temos que praticamente chamarmos o regime jurídico administrativo, ficou mais segmentado a ligação com a própria ideia de supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, e não obstante, na base ontológica originária de pensarmos em regime jurídico administrativo, é tratarmos de princípios administrativos. Bem, feito esse patamar e reconhecendo que, atualmente, chamar de regime jurídico administrativo é invocar especificamente a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, nós temos que o Estado ele age em tutela em prol da coisa pública. E aí deságua-se pontualmente nessa conjectura, chamando a atenção de vocês quanto ao regime jurídico administrativo, supremacia do interesse público mais indisponibilidade do interesse público, nós temos pontualmente 2 jaez de interesses. Interesses públicos primários e interesses públicos secundários. Turma, sabemos categoricamente que o interesse público primário é a própria finalidade, né, finalidade pública, desaguando em si numa relação de supremacia do interesse público. E isso vai instituir, vai desaguar no que é chamado, segundo Elie Loss Meirelles, e necessidades coletivas. E é onde a gente encontra essas necessidades coletivas? Nós vamos encontrar em especial nas chamadas, deixa eu colocar logo aqui, ó, encontradas nas normas programáticas, que são normas funcionais. E aí eu chamo a atenção de vocês ao artigo 3º da Constituição. Vou ler rapidamente, porque senão eu vou estar dando aula de constitucional. Vamos lá. Vou botar aqui preâmbulo, vou lá para cima. Opa, chego no teto. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, o que são normas programáticas? São os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí nós temos de forma correlata a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Inclusive falamos na aula passada a conjectura que instrui, né, que reverbera acerca pontualmente do desenvolvimento sustentável. E falamos dos seus 3 pés. Nós acabamos de estudar no direito ambiental que essa percepção exclusivamente sobre um olhar da natureza única e isolada, ela não reverbera o assento constitucional. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, garantir o desenvolvimento nacional, é lembrar não só do meio ambiente, mas também do plano social e do plano econômico. E aí vamos lá, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos. Está aqui, ó, um dos elementos que compõe o Estado. O Estado é formado por povo, território nacional, governo soberano e, por fim, nós temos a finalidade, que é promover o bem de todos. Que todos são esses? Todos os seus cidadãos, todos os componentes do povo. Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Volta aqui comigo. Por outro lado, nós temos os interesses públicos secundários, que envolve especificamente uma esfera exclusiva de interesse institucional. Um exemplo que citamos em sala de aula pontual é a arrecadação de tributos.
né, lá do artigo 3º do CTN, conceitua tributo. Tudo bem? Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa imprimir, pela constituir sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ponto fechado. Fica tranquilo, você pode lá confirmar que essa que é a redação do artigo 3º do CTN. O que importa aqui, professor? O que importa é o seguinte, é que o Estado, ele nesse DEPASão, ele age em prol do interesse público. Interesse. E o interesse público, pessoal, é promover a proteção / preservação do meio ambiente. Aliás, uma das suas facetas, né? Dentre várias promoções, que a Constituição chama de bem de uso comum do povo e é essencial para as presentes e futuras gerações. Então, para a promoção dessa proteção, que inclusive a Constituição é chamada de Constituição Verde, nós vimos isso no início do curso, Constituição Verde, vai reverberar pontualmente em que o Estado vai promover ações, medidas em preservação do meio ambiente. Para isso, o Estado vai controlar a produção, a comercialização, bem como o emprego de técnicos, inclusive tóxicos, né, agrotóxicos, enfim, para a promoção e defesa da vida do ser humano, da qualidade de vida do ser humano e do próprio meio ambiente. Então, nesse sentido pontual, o que nos reverbera? Que o princípio do limite, ele tem como fundamento que o Estado irá desaguar meios para a proteção / preservação do meio ambiente por meio do controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos, tá tudo na Constituição, tá, gente? Para ser de cabeça. E substâncias, tá? Fica tranquilo. Aliás, eu já acabei de ler, né? Vamos aqui rapidinho, só para te mostrar, para você ficar tranquilo. Olha aqui, ó. O inciso 5 fala de controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos, substâncias. Agora veja, há um duplo aspecto aqui a ser cogitado. Esse duplo aspecto envolve o quê? Qual é o dúplice, né? Aspecto da incidência do princípio do controle ou do limite. Turma, é coibir riscos para a vida e a qualidade de vida, é a primeira dimensão. E, em segundo, nós temos aqui categoricamente, deixa eu colocar aqui para vocês, a proteção ao próprio meio ambiente. Então, essas duas jaez são muito bem claras no princípio do controle, no princípio do limite. Como é que reverbera isso na prática? Bem, dentre outros aspectos, o Estado vai exercer pontualmente, pessoal, o poder de polícia. Vai exercer o poder de polícia. Então, existem duplos aspectos. Duplos aspectos. Escreve rápido essa mania, né? Da incidência. A coibição quanto a riscos para a vida e quanto à degradação, né, destruição da qualidade de vida das pessoas. Veja que aqui, de forma correlata, eu tenho a tutela de um direito de segunda dimensão, geração ou família, como você queira, que é direito social. Está lá no artigo 6º da Constituição. Tá? Vamos rapidamente aqui.
botar preâmbulo. Pronto. Ele sobe aqui o mouse e vamos em frente. Piso salarial, sétimo, né? Passei. Ok. São direitos sociais, a educação, a saúde. A saúde. Lembrar também que a saúde forma um tripé da Seguridade Social. Qual é o tripé? A assistência, previdência e a saúde. Então veja, nesse contexto pontual, eu tenho a incidência da proteção a um direito humano fundamental, que é o direito à saúde. Que é o direito à saúde. Beleza. Que é o direito à saúde. Bem, na outra vertente, ao meio ambiente. Sabemos pontualmente que, dos ideários da Revolução Francesa, que transmite também uma tríplice percepção, invoca-se a liberdade, a igualdade, a fraternidade. A fraternidade. E a fraternidade, também solidariedade, inclusive está no preâmbulo da Constituição essa referência, nós temos um direito de terceira dimensão, geração, família, como você preferir, que é a fraternidade. O liberté, igualité, fraternidade. Então, como é que o Estado, cara, ele vai conseguir operacionalizar e resguardar esses duplos aspectos de incidência do princípio do controle? Como é que ele vai fazê-lo? Bem, voltemos aqui nas relações jurídicas. Foi destacado que a relação jurídica de direito público ela tem como vertente principiológica, endógena, ou melhor dizendo, endógena, que é o reconhecimento das relações jurídicas verticalizadas, regime jurídico administrativo. Então, o Estado vai se falar de vários instrumentos para realizar esse controle, esse limite. E dentro desses vários instrumentos, ele vai materializar, como exemplo, o poder de polícia administrativa. Artigo 78 do CTN, que é a lei número 5172 de 1966. Não te preocupa em decorar o conceito, né, nas suas pormenores do artigo 78, mas a essência tu tem que saber. Olha o que diz o artigo 78 da nosso CTN. Só um instantinho, deixa eu beber aqui um pouco de água. Bem, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou discriminando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Cara, que massa. Vamos jogar isso aqui, que é fundamental. Beleza. Turma, evidentemente, aqui é uma linguagem antiga, né? Vou tirar aqui, pronto. Bem, então, o que envolve o poder de polícia? Como a própria denominação está dizendo, é o exercício de quê? De uma atividade da administração pública. Cuidado que a administração pública aqui ela está com A e o D, A e o P minúsculo, né? Administração pública. Ela está com A e o P minúsculo, significando, em tese, função administrativa. Mas sabemos que quando é utilizado a terminologia administração pública com A e o P maiúsculo, nós estamos falando de, olha só, a própria estrutura da administração direta, centralizada ou indireta ou descentralizada. Quem faz bem essa terminologia, essa distinção, em especial, é o Decreto-Lei 267 e a Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo federal. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, será que ele está tratando aqui da entidade ou da função? Vamos ver.
Vamos tentar descobrir. Vamos lá. Olha só, considera-se poder de polícia, deixa eu destacar aqui pra gente. Atividade da administração pública. Opa, é aquela mesma situação 37 caput da Constituição que fala do LIMP, que ele usa o A e o P minúsculo. Então, aqui, pessoal, o sentido é de entidade, é de órgão, é de estrutura. Então, esse que é o sentido que o CTN está dizendo. Bem, então, que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade. Turma, veja que o poder de polícia, ele cria uma série de quê? Regula a prática. Aliás, ele trata de uma série de situações em que restringem uma série de direitos fundamentais. Mas será que a vida, será que a integridade física e psíquica? Não. Turma, existe o direito de propriedade e os efeitos correlatos deste direito. Dentro dessas circunstâncias, você envolve uma série de direitos fundamentais de conteúdo e emanação patrimonial que submete a restrições. E isso é feito em quê? Em prol da coletividade. É aquela situação similar que a gente já ventilou em algum momento aqui no nosso curso, da situação de uma empresa que pratica uma série de irregularidades dentro de um contrato administrativo e, em razão da mesma, ocorre a rescisão do contrato e efeitos sucedâneos, ex legis, que ela vai ter que assumir. Inclusive, ela fica com um empecilho, com um obstáculo para negociar novamente com o Estado. Então, nessas conjecturas pontuais, qual é o interesse de proteção? É a res publicae. A res mais publicae. Por quê? É a república. Logo, a coisa, a res, é do povo, é de todos. Então, se trata-se pontualmente de um bem, tá? De algo que é de um indivíduo. Turma, é publicae mesmo, tá? Tem livro que tira isso aqui, mas é publicae, tá? Tranquilo, tá certíssimo. Então, dentro dessa conjectura, o que envolve? Massa de limitações, em especial de conteúdo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento da estrutura empresarial, que submete a restrições. Regula a prática de ato ou abstenção de fato. Olha só, existe uma capacidade normativa, existe uma capacidade de regular a prática de atos e mesmo cercear o modus operandi de atuação. Com que fundamento? Em razão de interesse público. Esse interesse público aqui invocacionado é interesse público primário ou secundário, turma? Interesse público primário. Concernente ao quê? A segurança, a higiene, a ordem, os costumes, disciplina da produção e do mercado. Ao exercício das econômicas depende de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública ou a respeito à propriedade dos direitos individuais ou coletivos. Turma, nesse sentido pontual, te chamo a atenção ao artigo 170 da Constituição, que diz o seguinte: a ordem econômica fundada na avaliação do trabalho humano e na livre iniciativa tem como por fim assegurar o quê? A existência digna. Então, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana, aliás, nessa seguinte sequência, nós temos os fundamentos da República. O primeiro deles é a soberania, aí vem cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E aqui destaca o quê? Categoricamente, a dignidade da pessoa humana. A dignidade. Então, conforme o tratado da justiça social. Então, veja que mesmo que a propriedade privada seja o princípio geral, envolve a atividade econômica, e em seguida nós temos o quê? A função social da propriedade. A função social da propriedade. E, por fim, a defesa do meio ambiente. Então, o que seria, portanto, mais uma vez, o princípio do limite ou do controle? Envolve essa situação do Estado estar diretamente intervindo, exercendo o poder de polícia administrativa, operacionalizando, regulamentando, o quê? Dado controle quanto à produção, a comercialização, o emprego de técnicas, substâncias também, métodos, enfim. Tá aqui substância final, que vem na minha cabeça. Métodos, substâncias, tá aqui, substâncias. Então, essa série de fenômenos, essa série de elementos vão invocacionar o princípio do limite. Tá? Como é que a gente encontra isso na prática? A gente encontra pontualmente
quando o Estado exerce o poder de polícia administrativa. O poder de polícia administrativa, tá? Fazendo o quê? A regulamentação da prática ou de ato, né? A prática de ato ou abstenção de fato, melhor dizendo. Em razão de quê? Do interesse público. Que interesse público é esse, turma? É interesse público primário, que envolve o quê? Necessidades coletivas. Nós falamos aqui com vocês. Tudo bem? Então, dentro desse contexto de diapasão, nós temos aí pontualmente o princípio do limite ou do controle. Bem, aí coloquei aqui pontualmente a previsão constitucional e em seguida eu trouxe aqui uma literatura para vocês, para fazer o desenvolvimento, o aprofundamento técnico, evidentemente, muito mais informações correlatas você pode encontrar na literatura doutrinária. Então, mas aqui cito para vocês aqui uma parte doutrinária, mas está de bom tamanho essa temática. Turma, vou partir para outro, tá bom? Princípio da solidariedade intergeracional. Isso aqui é até fácil, até a gente já ventilou em outros momentos com vocês, tá bom? O que é esse negócio aí? Olha só. Primeiramente, é chamado também de solidariedade, não coloquei aqui, tá? Mas se quiser colocar no caderno, de solidariedade diacrônica. Que, rapaz? Diacrônica. Porque se trata, turma, de um princípio que faz uma interligação, uma estreita relação, ligação, com o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável. E nesse diapasão, é um princípio que visa assegurar às gerações futuras a utilização de recursos naturais aqui existentes. Então vamos aqui colocar uma linha de raciocínio para a gente poder, sem muitas delongas, conhecer essa parte desse princípio. Então, eu vou colocar aqui princípio da solidariedade. Solidariedade diacrônica. Mas lembrando que existe outros princípios. Então é aqui, né? Diacrônica. Mas existem outras predicados, né? Outras formas de você chamar esse princípio, né? Princípio da solidariedade intergeracional, equidade intergeracional, tá? Então existem várias formas de chamar o princípio. Eu coloquei esse aqui porque eu não tinha colocado no material de vocês. O que isso fala? Primeiramente, é um princípio, né? Trata-se de um princípio com relação ao princípio do desenvolvimento sustentável. Nós vimos vários princípios da Declaração do Rio de 92 tratando do princípio do desenvolvimento sustentável, inclusive o tratamento dignificante à mulher e ao jovem. Nós vimos isso na hora passada, em que estabelece a proteção da utilização e do proveito dos recursos naturais presentes para futuras gerações. Turma, eu não vou muito delongas, vou trabalhar um raciocínio indutivo, tá? Vou trazer aqui, portanto, situações para você reverberar e chegar ao alcance. Recentemente, nós tomamos conhecimento pela mídia e tal, que existe um verdadeiro propósito de colonizar outros planetas, enfim, etc. E um dos justificativos que foi ventilado na mídia é o fato da degradação ambiental e superpopulação. E vai acabar que hoje nós brigamos, em tese, né, de forma direta ou indireta, mas em tese nós discutimos, brigamos acerca de recursos oriundos de hidrocarbonetos fósseis, né, enfim, que é o petróleo, né, que é uma commodity. Então hoje a briga tangencia ligada a isso, mas eu digo que é muito mais do que isso, tá? Eu estou respeitando o conteúdo da reportagem. Eu acredito que também a nível religioso, né, enfim, a nível também ideológico, político, também são elementos que tangenciam. Mas a reportagem, inclusive o estado dessa reportagem, a gente colocou o material de vocês aí no portal, lá traz pontualmente que existe uma preocupação muito severa, muito profunda
de haver uma superpopulação no mundo e a escassez de recursos naturais, principalmente o recurso hídrico, que é a água. Turma, desculpa a franqueza, a gente pode viver dentro de uma caverna, mas sem beber água não dá. Não tem como nós não termos água. Porque se não tiver água, não tem planta, não tem animal, não tem nada. É a base. Você tem que ter água. E evidentemente existe a terra, existem os animais, etc. Mas basicamente nós precisamos de água. Nossa composição, em grande parte, é de água. Não sei se você sabe. Então o que acontece nesse contexto? A justificativa é vamos expandir as fronteiras. E está expandindo, cara. Só que é uma elite, né? Vamos expandir essas fronteiras para outros países. Vamos colonizar outros mundos. Isso aqui um dia vai virar uma bomba. Então essa que está sendo a ideia a longo prazo, né? A longo prazo. O que ocorre? Se nós tivermos um comportamento de fato predador com a natureza, porque nós somos predador com os animais e com os próprios homens, nós não temos a sensibilidade de olhar uma criança na rua passando fome, cara. Um ou outro pessoa humano que olha e, poxa, está passando fome. Então, o modus operandi não digo grande maioria, mas de muitas pessoas, é de não se sensibilizar mais com uma série de situações catastróficas com o próprio ser humano e com a própria natureza. Então, o que ocorre com esse princípio da solidariedade diacrônica nesse patamar? Que eu estou te dando como exemplo. Vou fazer um raciocínio indutivo. Vou citar mais outro exemplo, por sinal. Vai chegar um ponto que nós não temos recursos hídricos, não vamos ter recursos bióticos para sobreviver. Outro ponto correlato disso é a extração absurda de minerais e de hidrocarbonetos, justamente para dar continuidade, né, dar o impulso necessário associativo para o desenvolvimento da indústria. Nós utilizamos plástico em quase tudo, gente. Tá? Até coração, tem coração artificial que é feito de plástico, justamente para ter uma mecânica, evidentemente de outros elementos, mas ele tem plástico ali, cara. Então, o que ocorre pontualmente, né, nesses dois casos? Nós precisamos ter o quê? Uma preocupação para futuras gerações, porque vão ser os nossos netos, talvez até nossos filhos. Então, nesse diapasão, o que envolve o princípio? Envolve um comportamento de preservação do meio ambiente hoje para ser usufruível amanhã. Porque essa história de dano ambiental ser passível a alcançar o status quo ante só se passar milênios. Porque muitos danos ambientais, eles não conseguem chegar a um status quo ante. São pontuais casos. Né? Existe até uma colocação muito forte de um jurista que não vê um caso, dizer que dano ambiental é possível, é impossível haver reversão. Não, é possível, mas não da a forma plena do que se esperaria no momento original do fenômeno lesivo. Né? Só você olhar Brumadinho. Então, o princípio da solidariedade diacrônica, ela tem essa comunicação, ela tem esse logos operante de uma geração presente preservando o meio ambiente para uma geração futura. Por isso que a expressão diacrônica. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele promove nesse sentido, de forma correlata, uma ideia de equidade geracional. Ora, é uma espécie de balança. Não pode uma balança pesar muito em detrimento de uma situação futura, vindoura, de netos, bisnetos, tataranetos, que vão precisar usufruir desse meio ambiente. Então, repetindo, é um princípio bem tranquilo, não é um princípio que tem muitas delongas, inclusive tem uma correlação clara com o artigo 225 caput, que diz que todo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ela fala de todos. Aqui, nesse sentido de todos, evidentemente, brasileiros e estrangeiros. Mas esse todos, complementado com a parte futura que diz dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, traz uma relação diacrônica de solidariedade intergeracional, entre gerações, presentes e futuras. Então, em síntese teórica, o que é o princípio da solidariedade diacrônica? Inclusive, citaremos aqui o artigo 225 caput. Fala especificamente dessa correlação entre gerações. Essa relação que deve ser preservada e objetivamente tutelada entre as pessoas. Tá? Essa que é a ideia mãe. Onde a gente pode contar isso diante do cenário internacional? Eu acredito que eu já ventilei essa parte com vocês na aula passada, mas a gente, mais uma vez, faz as delongas necessárias e indispensáveis.
delongas teóricas. Nós podemos encontrar pontualmente no princípio terceiro, né, da Declaração do Rio de 92, que diz o seguinte: o direito ao desenvolvimento, que é evidentemente sustentável, né, deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente, pronto, tá aí, as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras. Essa intercomunicação. E mais uma vez, turma, eu vou voltar aqui à parte do desenvolvimento sustentável, porque traz bem claramente essa ideia. Uma preservação do meio ambiente de um lado, a equidade social e o crescimento econômico. Ou seja, meio ambiente, social e econômico. Não há como ter uma preservação do meio ambiente se um país ele é altamente produtor de gás carbônico, degradador ambiental. Vai chegar uma hora que aquele limite econômico vai ficar insustentável. E ele vai fazer o quê? Vai fazer expansões de suas fronteiras. Por outro lado, não há como ter uma sociedade cujo parâmetro de desigualdade social é absurdo e não ter degradação ambiental correlata. É só você buscar de uma forma, não estou falando de forma genérica, tá? Mas de uma forma pontual, não genérica, certos locais como periferias, das quais você vai encontrar um desritmo de proteção do meio ambiente e um desrespeito com a própria sociedade ali localizada, sabendo que o próprio povo é elemento do Estado. Não há como, portanto, associar sem um parâmetro entre o crescimento econômico, o desenvolvimento, a preservação do meio ambiente e uma relação social mais equilibrada, que é uma equidade social. Eu posso dizer que de todos os princípios, um dos que mais se destaca é o desenvolvimento sustentável, que inclusive deságua pontualmente no princípio específico da nossa matéria, que é o da solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional. Bem, turma, feito tais exposições, só fazer aqui a colocação também associado, princípio 3 da Declaração do Rio de 92, ok? Com um grande movimento. Só lembrando que as declarações elas não têm efeito congente e vinculante de criar direitos e deveres no âmbito jurídico, mas são normas de profundo conteúdo ético. Essa mania que escreve muito rápido. Profundo conteúdo ético, tá? E isso é importante, inclusive, para um estabelecimento de relações entre soberanias. Só lembrar da aula que a gente falou dessa relação, né, entre o Brasil e Estados Unidos, né, Estados Unidos e Brasil, dessas questões ambientais, um pensamento anterior em Trump e um pensamento posterior agora em Biden, as mudanças de parâmetros, né? Então isso é importante a gente trabalhar aqui com vocês. Nós já ventilamos isso em outros momentos. Pessoal, tem outro princípio que inclusive ele chama a atenção pela expressão. Ele é chamado de princípio democrático, mas é um princípio democrático sob um viés ambiental. É um princípio democrático legal, mas sob um viés ambiental. E aí, inclusive, é chamado de princípio da participação comunitária. É o próximo princípio que a gente vai tratar aqui com vocês. Princípio da participação comunitária, também chamado de princípio democrático. Quando a gente encontra muitas vezes nos livros a expressão princípio democrático, o próprio autor faz uma ressalva que é numa percepção quanto ao direito ambiental. Tá? Os livros são bem claros, eles são bem didáticos nesse ponto, para o aluno não trabalhar outras vertentes. Mas veja, é um princípio que tá muito importante na nossa disciplina, tá? Inclusive, ela ventila a sua conjectura no princípio número 10 da Declaração de Rio 92. Já vamos ler a declaração e vamos em frente. Mas antes de mais nada, o próprio princípio nos chama a atenção da chamada participação comunitária ou participação cidadã ou popular. Que negócio é esse? Vamos aqui para o próximo princípio. Princípio da participação comunitária. Eu particularmente gosto muito dessa expressão. Princípio democrático. Tá? Evidentemente, fazendo a mesma preocupação dos autores,
para a sua faceta, né, sua percepção quanto ao meio ambiente, tá? Essa preocupação, essa dedicação pontual. Bem, que negócio é esse, turma? Antes de mais nada, eu queria fazer a percepção didática desse princípio com base em 2 nichos de participação. Como assim? Vamos lá. A doutrina ela costuma a diferenciar a participação formal da participação substancial. Substancial. Participação formal e participação substancial. O que é a participação formal? Turma, é simples, né? Formal, forma, lei, é o cumprimento ou observância das normas legais, né? Evidentemente de conteúdo ambiental. Tá? Então, participação formal trata de observação das leis, né, do próprio sistema jurídico vigente. Tranquilo? E a participação substancial, aqui que é a parte de perguntas em provas, é o acesso, né, assegurar, garantir acesso às informações, olha só, turma, e acesso, aliás, vai ficar redundante, né? E perante o poder público, seja nas esferas administrativas, seja nas esferas administrativas ou judiciária. E aqui eu te chamo a atenção nesse último caso o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, o princípio da participação formal é a observância meramente das leis. Meramente não, mais do que isso, né? Um respeito, né, às leis vigentes. E a participação substancial é assegurar ou garantir o acesso às informações ditas essas públicas e perante o acesso, né? Perante o acesso, agora que eu entendi porque eu botei 2 acessos, e o acesso ao poder público, seja nas esferas administrativas ou judiciária. Na judiciária, eu trago atenção para vocês, vou botar aqui preâmbulo, pronto, aí subiu, que é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação. Pô, eu acho lindo esse dispositivo, não tipo vocês não, parece criança, mas é muito lindo. Olha só, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O que isso impacta? Impacta, turma, que diante do princípio da participação comunitária, todos nós que estamos presentes como elemento do povo, nós temos uma democracia, aliás, o Estado é democrático de direito, é uma democracia. Nós temos a prerrogativa de exercer uma participação tanto formal e substancial. A formal é quanto ao cumprimento das leis e a participação substancial é garantir acesso a informações e também do próprio Poder Judiciário. Bem, como é que se desenrola? Eu gosto de... Um dos autores que eu admiro muito na matéria é o Paulo de Bessas Antunes. Paulo de Bessa Antunes. E ele faz um tríplice dimensão de participações que envolve este princípio. Ele fala, inclusive, de 3 segmentos que tratam pontualmente dessa participação. E ele fala nisso com base, turma, evidentemente, no princípio da separação dos poderes, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Princípio esse que você já até memorizou de cabeça. Lá, pontualmente, ele fala de Legislativo, ele fala de Executivo e fala de Judiciário. Então, como é que nós teríamos essa participação? Primeiro, no viés legislativo, nós teríamos a iniciativa popular
está lá no artigo 14, inciso 3 da Constituição, o plebiscito, que é o artigo 14.1, e o referendo. Bem, eu sigo essa sequência, que é a sequência que eu memorizei, tá? Mas sabendo que o plebiscito é o inciso número 1, referendo é o inciso 2, e a iniciativa popular que é o inciso 3º. Foi a forma que eu memorizei que fez isso, né? Enfim, executivo. Como é que isso aí se desenvolve na história? Nós temos o estudo prévio, né? Do impacto ambiental. Aí vem o direito de petição e o direito de informação. Direito de petição, direito de informação. E no judiciário, esse aqui é mais tranquilo. Nós temos, categoricamente, pela ação civil pública, pela ação popular e o controle de constitucionalidade. ADI, né, ADPF, etc. Então, como é que esse princípio ele se exaure? Ele se exaure basicamente observando-se a tríplice dimensão das funções do poder do Estado. Porque não existe 3 Estados que exercem 3 poderes. Não existe um Estado que é uno, indivisível, indelegável seu poder, da qual desmembra em 3 funções bem claras e translúcidas. A função legiferante, a função executiva e a função jurisdicional. Dentro dessa conjectura, nós temos aqui o artigo 14.3, 14.1 e 2. Tá? Não nessa sequência. Tá? O artigo 14 ele começa com plebiscito. Mas foi a forma, mais uma vez, que eu memorizei. Para te dar essa aula, inclusive. E aí nós temos o quê? Como é que é para o legislativo? Através de iniciativa popular, plebiscito e referendo. E o executivo? Estudo prévio de impacto ambiental, o direito de petição e o direito de informação. No judiciário, a ação civil pública, a ação popular e o controle de constitucionalidade. Turma, muito importante disso. Outro ponto importante dessa conjectura, né, vamos colocar aqui a incidência do princípio no direito ambiental. Então, toda vez que uma questão ventilar essas conjecturas aqui, grave na sua mente que é a incidência do princípio democrático. Turma, só por desencargo de consciência, eu sei que é uma matéria de direito administrativo e constitucional, mas como é que se exaure a democracia no Brasil? Como é que se identifica isso? Talvez muitas vezes o aluno não entende o instituto por falta de base ou porque não lembra. Normal. A democracia ela pode ser direta, indireta, e nós temos a participativa. Turma, na direta é o povo sem representantes políticos. O povo exerce o poder sem representantes políticos. O povo exerce o poder, né? O povo exerce o poder sem representantes políticos. Direto. É igual o modelo, aliás, por exemplo, de Atenas, na Grécia Antiga, né? Isso, na Grécia Antiga. Indireta. O povo... cadê? Até aqui. O povo não exerce o poder diretamente, necessitando de representantes. Turma, uma das técnicas de memorização é você não criar, você identificar plexo de semelhanças e identificar as distinções. Então é bom às vezes repetir as palavras, não só para o vídeo não ser muito longo, mas também para você conseguir memorizar. E a participativa? É os dois, direta mais indireta. Turma, qual é o modelo brasileiro? Essa bem aqui, ó. República Federativa do Brasil. Como é que isso se expressa na prática? A sua face direta, você tem aqui, ó. Nós temos a iniciativa, enfim, tem boa parte disso aqui, ó. Olha só.
como vamos dizer, iniciativa popular. Olha aqui, ó. Aliás, vou só copiar. Deixa eu aproveitar para não ficar tão grande o vídeo. Iniciativa popular, plebiscito, referendo, pessoal, a denúncia nos órgãos de controle externo e a ação popular. Isso aqui é importante. Então, como é que o povo exerce a face direta, né? O povo diretamente exerce o poder. Pela iniciativa popular, pelo plebiscito, pelo referendo, pela denúncia nos órgãos de controle externo, e aqui eu destaco para vocês o TCU, né? Lembrando que o órgão de controle externo é o Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, né? Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU. E a ação popular. Turma, e a faceta indireta? A face indireta. Como é que se desmembra? Como é que se exaure isso? Turma, através de representantes políticos. Somente isso. Ou seja, o próprio representante político, ele exerce, né? Reverbera através do processo legislativo constitucional, lá do artigo 59 da Constituição, criando leis, né? Criando normas jurídicas para disciplinar a vida humana, com base em assento constitucional. Tá? É por isso que nós temos que toda e qualquer lei nasce com um pressuposto básico, ontológico, de presunção de sua constitucionalidade. E o controle da constitucionalidade é a última via. Porque primeiro você reconhece a presunção de sua constitucionalidade, mas ela cabe prova no sentido contrário. Mas mesmo assim, o julgador ele não pode diretamente invocar que a norma é inconstitucional. Ele tem que fazer uma interpretação conforme a Constituição. E aí, depois disso, se não der solução, cara, então já era. Vamos analisar o controle de constitucionalidade e invocar que ela é inconstitucional. Tudo bem, turma? Bem, vou fechar esse bloco de nossa videoaula, tá? Vou continuar, porque são bastante conteúdos. Bem, pessoal, nesse sentido pontual, eu agradeço a participação de vocês. Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, não esqueça que o sucesso é uma decisão sua e que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até a próxima.